Olá, bênção de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Sou pastor e professor Anderson Ferreira, pastor-presidente da Adenfip em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, professor de teologia, criador e monitor do Colíder, o curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes. Sejam todos bem-vindos à nossa 11ª live, na segunda parte da 11ª live, e quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação, pelas suas reações e por tudo aquilo que você já tem feito e aquilo que você fará ao longo dessa live. Vamos estar orando para estar indo direto à nossa live, tendo em vista algumas coisas que nós temos que abordar aqui e o pouco tempo que nós temos. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de entrarmos ao vivo aqui pelo Facebook e estarmos alcançando outras pessoas pelo Instagram, pelo YouTube, através do WhatsApp e de todas as redes e mídias sociais que o Senhor nos permite. Pai, nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos erros que possamos ter cometido, todos os pecados em pensamentos, em palavras e em atitudes. Nos limpe por dentro e por fora, para que estejamos diante de Ti como sendo aptos para receber aquilo que o Senhor quiser enviar. Pai, te entrego cada um que está assistindo nesse exato momento. Que o Senhor supra as necessidades, continue com as Tuas mãos estendidas sobre a vida para abençoar, livrar, para dar a orientação correta. Pai, nos ajude nessa live, tanto quem fala quanto quem ouve possa estar debaixo da Tua orientação, da iluminação do Teu Santo Espírito. Repreendemos em nome de Jesus tudo e todos que possam estar contra este movimento que nós estamos promovendo dentro do reino, um movimento sadio de aprendizado e de propagação da Tua palavra. Pai amado, que o Senhor continue abençoando a todos, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando aos amados que já estão ao vivo aí, estão fazendo as suas reações, e nós estamos hoje partindo para a segunda parte da 11ª live, que falava de contribuição. E hoje estaremos finalizando falando sobre 4 privilégios de todo aquele que contribui no reino. É claro que tem muitos privilégios, mas hoje nós citaremos, por força do tempo e também da nossa pauta, os 4 principais de todo aquele que contribui no reino. Mas antes, eu quero fazer algumas justificativas aqui, fazer um apelo aos amados irmãos. Primeiro, a justificativa de nós não termos gravado essa live no dia 11, na terça-feira, por motivo de queda de energia elétrica aqui onde nós moramos. Em várias outras lives já falamos sobre isso, que moramos numa região de praia, região de veraneio, então aqui muitos eventos concorrem contra o fornecimento de energia, o fornecimento de internet. Então caiu a energia elétrica, cai também a internet, a conexão cabeada, e se fizermos uma live aí, como nós fazemos com essa extensão de tempo, através dos dados móveis do chip, vai cair, vai oscilar, os irmãos não vão ter uma qualidade de áudio e de vídeo tão boas. Sendo assim, nós nos desculpamos com os irmãos e justificamos aí essa live ter sido prorrogada para o dia de hoje. Em segundo lugar, eu quero fazer um apelo aos amados irmãos muito importante. Já quero pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que outras vidas sejam alcançadas. Mas o apelo que eu quero fazer aos amados está dentro disso. Nós temos aí um canal no nosso YouTube, temos aí inscrição no Instagram, mas eu estou explorando um pouco mais o nosso canal no YouTube. E para que eu possa atingir um número maior de pessoas, para que eu possa entrar em outros ambientes virtuais através do YouTube, eu preciso cumprir os requisitos dessa mídia social. E um deles é que tenhamos 4.000 inscritos. Para isso eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você se inscreva no nosso canal lá no YouTube, que você curta os vídeos, ative o sino das notificações para que quando subirmos algum vídeo ou fizermos o upload de algum vídeo, você seja notificado, você possa assistir, possa curtir, possa enviar. Tudo isso são requisitos que quem assiste o YouTube, quem tem canal no YouTube, quem tem inscrição no YouTube, sabe que são necessários a gente atingir. Então, eu quero fazer um apelo a você hoje, nesse exato momento, para que você se inscreva lá no nosso canal, Pastor Anderson Ferreira. É só procurar Colíder Level 1, Pastor Anderson Ferreira Fontes, Pastor Anderson Ferreira. Você vai encontrar lá depois dessa live. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, no WhatsApp, eu vou deixar aqui o link para você ir direto para o nosso canal e você fazer a sua inscrição lá, que é muito importante. E você também recomendar outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. Não temos conteúdo obsceno, não temos conteúdo que vai diminuir, vai subtrair, vai dividir, muito pelo contrário. Todo o nosso conteúdo, e eu não digo isso porque eu seria suspeito de dizer sobre mim, mas eu digo por força
daqueles que têm nos assistido, por resultado, feedback, retorno daqueles que têm nos assistido, são conteúdos que têm somado, têm trazido valor, têm multiplicado na vida desse povo de Deus e dos outros que não são ainda parte do povo de Deus e que têm assistido. Então, o meu apelo a você hoje é para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Pastor Anderson Ferreira, Colíder ou Colíder Level 1, para que você curta os vídeos, compartilhe os vídeos com o máximo de pessoas que você puder e para que você ative o sininho aqui para você receber as notificações todas as vezes que enviarmos alguma coisa lá no YouTube. É um apelo que eu faço a você hoje antes de começarmos aí a desenrolar o conteúdo da nossa live, ok? Então vá lá no YouTube depois, Pastor Anderson Ferreira Fontes, Colíder, procure o nosso canal. Se você tiver alguma dificuldade para fazer isso depois dessa live, eu estarei deixando nos comentários e também no cabeçalho dessa live o link para você ir direto até o YouTube e se inscreva, compartilhe os vídeos com o máximo de pessoas que você puder. Eu já agradeço tanto que você tem feito aqui no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, como também aquilo que você já vai fazer no YouTube lá, pela nossa vida, pelo nosso canal, pelos nossos conteúdos. Amém? Que Deus já te abençoe por isso em nome de Jesus. Queridos, na live anterior, e nós estávamos falando também sobre contribuição e sobre os 4 privilégios de quem contribui no reino, nós falamos sobre os princípios que basilam toda a contribuição que alguém faz no reino. Contribuição essa que pode se desenrolar em forma de dízimos, de ofertas, de doações, tudo que você pode contribuir no reino. E nós batemos um pouco mais na tecla dos dízimos e das ofertas. Nós falamos sobre o princípio da unidade escriturística, falamos sobre o princípio da múltipla confirmação da informação, princípio da experiência adquirida, lembra? A experiência que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, na história da igreja e na história do cristianismo até hoje, as pessoas têm adquirido e têm tido ao contribuir na obra do Senhor. Falamos sobre o princípio da voluntariedade, muito explorado no Novo Testamento, nos textos que falam de contribuição cristã. Falamos sobre o princípio da gratidão e muitos outros princípios que basilam a contribuição no reino. Se você não viu essa live, não assistiu essa live, é só rolar aí na nossa linha do tempo do Facebook e lá nesse canal no YouTube, no Instagram, onde nós compartilhamos, e você vai poder assistir a primeira parte da nossa 11ª live, onde falamos de contribuição no reino. Mas nós também falamos sobre as etimologias e demos alguns exemplos aí para os irmãos. Lembra que eu disse lá na 11ª live, na primeira parte, sobre a atenção que o povo de Deus estava dando demasiada aos assuntos que falavam de contribuição no reino, ao invés ou em detrimento de outros assuntos tão importantes ou até mais importantes do que a contribuição, tais como salvação, perdão dos pecados, o amor, assuntos relacionados à ética cristã como aborto, homossexualidade, eutanásia, suicídio, política, que é um assunto que eu disse que estava fervendo aí em todo o território nacional, e esses assuntos têm pouca visualização, têm pouca atenção dos irmãos. Os vídeos que falavam disso tinha poucas curtidas, poucos compartilhamentos. Citei o exemplo de um amigo, pastor expoente no YouTube, cujo canal dele, que falava sobre contribuição, tinha mais acessos, compartilhamentos e views do que aquele que falava sobre outros assuntos. Então nós falamos sobre tudo isso na live anterior. Se você quiser assistir, ou você que assistiu quiser recapitular, é só você rolar aí na nossa linha do tempo do Facebook, e eu vou te mandar depois, nesse vídeo agora que nós estamos gravando no YouTube, nós vamos deixar marcado aqui em cima no card e também no final aí nas telas vai aparecer a referência à primeira parte dessa live, e você vai poder recapitular, vai poder tirar os pormenores desse assunto que nós falamos lá e dessas coisas que nós estamos citando aqui, desses pontos importantíssimos. Dissemos lá também na primeira parte da live, que algumas pessoas estão desconsiderando esses princípios dos quais falamos, que embasam a contribuição cristã. E eu penso que desconsiderar um princípio desse é um despropósito. Alguns expoentes estão ganhando dinheiro aí no YouTube, principalmente no YouTube, nessa mídia social, expondo e fazendo chocarrices com o nosso ato de contribuir no reino e desprezando esses princípios. Princípio da unidade das escrituras, princípio da múltipla confirmação da informação, princípio da experiência adquirida e outros que citamos aqui. Por que eles não falavam disso? Primeiro, eu penso que eles não falavam por falta de conhecimento.
Eu não posso pegar uma doutrina bíblica ou um princípio bíblico e falar sobre ele usando somente um texto da Bíblia sem fazer referência direta ou indireta a outros textos que vão ajudar a montar esses princípios. Coisas que eles não fazem. Temos vídeos aí que falam de princípios de contribuição cristã ou que falam contra esses princípios no YouTube de duração de 3 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Eu assisti um que tinha mais de 1 hora e 40 minutos, mas em nenhum ponto desse vídeo eu vi alguém citar princípio da unidade das escrituras ou fazer qualquer referência a esse princípio. Eu não assisti, não vi ninguém falando sobre o princípio da voluntariedade. Só um que eu assisti falou muito mal sobre a voluntariedade. E algumas pessoas me perguntaram, pastor, por que essas pessoas fazem isso? Por que esses expoentes nas redes e mídias sociais expõem contra o assunto da contribuição? Tem muitos motivos e daqui a pouquinho a gente vai falando sobre alguns deles. Os irmãos estão vendo aí que eu preferi fazer esse vídeo aqui hoje do lado de fora, casa da iluminação. Minha esposa está arrumando a casa, está ventando um pouquinho, mas também por conta do horário das árvores que estão aqui ao fundo, tem alguns mosquitos aqui nos rondando, mas tudo bem, vamos aí fazer conforme Deus está nos permitindo. Então, recapitulando, nós falamos na primeira parte dessa 11ª live sobre esses assuntos e vamos direto ao ponto hoje. Quais são os 4 privilégios de quem contribui no reino? Eu disse que quem contribui no reino tem muitos privilégios, tanto mostrados pela Bíblia Sagrada, como pela prática de vida cristã, como pela prática de se contribuir. Mas hoje eu vou citar somente 4, para que a gente, com base neles, possa refletir sobre a nossa maneira de contribuir, sobre o nosso pensamento de contribuição cristã, sobre os nossos cultos didáticos que precisam ter essa inserção desse conteúdo. Precisamos sim inserir esse tipo de conteúdo nos nossos cultos didáticos, tais como seminário teológico, EBD, Escola Bíblica Dominical, culto da palavra, culto de doutrina e outros eventos didáticos promovidos pela igreja. Nós falamos sobre isso na live anterior, uma grande deficiência no meio cristão sobre a abordagem desse assunto da contribuição cristã. E nós precisamos abordar com muita profundidade, não deixar de lado, mas dar ênfase em textos diferentes de Malaquias 3:10, por exemplo, que são textos nos quais muitos de nós temos batido e o povo hoje já está criando algumas resistências sobre esse texto. Então, tem muitos outros textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Na outra live eu dei algumas referências que falam de dízimos, ofertas, falam de contribuição e que podem ser explorados nos nossos cultos didáticos. Os irmãos merecem atenção sobre todos os aspectos da sua vida, da vida profissional, da vida sentimental, da vida ministerial, da sua saúde, da familiar, na vida de casado, do cônjuge, mas também merece atenção na área financeira. A Bíblia não omite isso. Então, quando fizermos, devemos procurar nos aprofundar ao máximo. Fechando esse parênteses e continuando, temos muitos privilégios a serem abordados aí por quem contribui. Mas hoje vamos falar só dos 4 que eu selecionei aqui, dos quais eu vim falando desde a primeira parte dessa live. Então, o primeiro privilégio de quem contribui no reino que eu cito aqui é o privilégio de ter a manifestação prévia de Deus na sua vida. O primeiro privilégio de quem contribui no reino é ter a manifestação prévia de Deus na sua vida. O que o senhor está querendo dizer, pastor Anderson, professor Anderson? Que antes de eu contribuir, eu vejo a manifestação de Deus na minha vida, ou seja, eu vejo a manifestação prévia de Deus na minha vida antes da contribuição? É claro que sim. Lembra do segundo texto que eu falei no Antigo Testamento, onde a palavra dízimo aparece, que foi em Gênesis, no capítulo 28, a partir do verso 10, na história de Jacó, que depois de ter sido orientado pelo seu pai Isaac a buscar uma esposa, ele tem um encontro com Deus? É só você ler esse texto em casa. Eu vou citar algumas coisas aqui desse texto que eu julgo muito importantes em conexão com as outras. Jacó vai em direção ao buscar a sua esposa, ele para no meio do caminho. Quando ele para no meio do caminho, o sol já tinha se posto, ele pega uma pedra, coloca na sua cabeça, debaixo da sua cabeça, e vai tirar um soninho. E no meio do sono, ele tem um sonho, e é uma visão que Deus tinha revelado a ele. Nessa visão, ele viu uma escada cujo topo tocava no céu. E nessa escada, anjos subiam e desciam. Em algumas versões está escrito que no alto da escada
Deus estava lá. Pelo menos na versão Almeida Revista e Corrigida está escrito que Deus estava no topo da escada. Na Almeida Revista e Atualizada, em outras, vai dizer que Deus estava do lado dele. Não importa. O interessante é que ele estava visualizando, é claro, uma das manifestações de Deus, né, que a gente tem esse assunto e é abordado em outros temas teológicos. Ele estava lá no alto da escada, vou usar Almeida Revista e Corrigida. E quando ele estava no alto da escada, ele via os anjos subindo e descendo, e Deus disse com ele, eu sou contigo. Eu vou parafrasear aqui para a gente ir direto ao ponto. Deus disse, eu sou contigo, eu vou te abençoar. Essa terra na qual você está deitada, eu darei a ti e darei a tua semente. E eu serei contigo até quando eu cumprir o que te tenho dito. Ele levanta, todo trêmulo, assustado, com certeza, depois de uma visão como essa, e diz, olha, esse lugar é a casa de Deus e eu não sabia. Ele pega a pedra na qual ele estava deitado, ele usa ela para fazer uma coluna, pega azeite, coloca sobre essa pedra, tem toda uma simbologia e põe o nome daquele lugar que antigamente era Luz, de Betel, a junção de duas palavras hebraicas. Beit, que no hebraico quer dizer casa, habitação, e El, que é o sufixo que fala da partícula do nome que o homem atribuiu a Deus, por assim dizer. Então, El no hebraico é Deus, e Beit ou Bait é casa. Betel quer dizer casa de Deus. E ele fez um voto com o Senhor. Ele disse, se o Senhor cumprir o que o Senhor está falando, se o Senhor me abençoar, me enriquecer e me fazer voltar em paz para essa terra, aqui será a casa de Deus e eu darei o dízimo de tudo. Perceba, irmãos, dois elementos que eu extraio desse texto para falar das manifestações prévias de Deus ou da manifestação prévia de Deus àquele que dizima ou àquele que contribui. Aqui a palavra escada é citada. E é a primeira vez que a palavra escada aparece na Bíblia. Na Bíblia Sagrada nós só temos 4 ocorrências da palavra escada. A primeira está aqui em Gênesis 28, a segunda em Neemias 12 e as outras 2 no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Depois você leia na sua casa para você se aprofundar um pouco sobre os textos que falam dessa expressão. Então aparece a escada. A escada fala de conexão. Uma escada faz a conexão entre no mínimo 2 ambientes. E a escada também dá acesso a esses ambientes ou a quem estiver tanto em um quanto o outro ambiente para que façam essa transição. Tem toda uma simbologia. Nessa escada, nós aprendemos que há uma conexão entre o céu e a terra. Muitos não concordam com isso, mas há uma conexão perfeita e bem estabelecida por Deus entre o céu e a terra. Todo contribuinte deve entender isso no momento da sua contribuição. Que quando ele contribui no reino, ele não está só colocando a sua moeda corrente ou a expressão da moeda corrente na salva, no gasofilácio, na conta da igreja, passando o seu cartão nas máquinas de crédito e débito que estão sendo muito usadas hoje na igreja. É assunto que traz muita polêmica dentro do reino, porque o povo se prende muito à cultura. O importante, lembra que eu disse, é analisar os princípios ao invés das doutrinas e dos pormenores. Quando você vai para as doutrinas e para os pormenores, é que começam as confusões, as divergências de opiniões. Mas, se você analisar no princípio, não tem nada a ver. Hoje, poucas pessoas estão andando com dinheiro, tendo em vista os criminosos que estão na rua. Por isso que algumas igrejas colocam aí máquinas de cartão de crédito, máquinas de cartão de débito. Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum nisso, não vejo pecado nenhum nisso, até porque a Bíblia não se pronuncia direta nem indiretamente sobre isso. Mas o povo gosta de polemizar, é um povo preso num tipo de cultura e que não aceita algumas adaptações pelas quais a igreja, a igreja no âmbito natural veio passando, mas isso fica um assunto para depois. Então, todo aquele que contribui no reino deve entender que além daquela expressão natural ou física da sua contribuição, há ali a conexão entre o céu e a terra se manifestando. Então a escada revela isso. Em segundo lugar, a palavra anjos. Ele vê os anjos subindo e descendo. Eu te faço uma pergunta para você refletir sobre ela. Por que no texto não está dizendo que os anjos estavam descendo e subindo, mas sim que eles estavam subindo e descendo? Você já estudou um pouco sobre os anjos, sobre os atributos dos anjos? Tem uma doutrina na teologia sistemática chamada angelologia, ou no termo grego, angelologia. Angelologia, que fala do estudo dos anjos, bons e maus, quais são os atributos, fala tudo sobre a criação dos anjos, de alguns anjos, as propostas feitas pela Bíblia Sagrada sobre os anjos. Mas o texto aos Hebreus, no capítulo 1, verso 14, vai dizer que eles são espíritos ministradores, do grego liturgos, que foram enviados para servir
do grego diaconia, em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então, eu sugiro que você estude um pouco sobre a diaconia dos anjos, sobre a função dos anjos, para que você entenda um pouco esse texto e, somado à palavra escada, você entenda como que aquele que contribui tem o privilégio de ver a manifestação prévia de Deus na sua vida. Você vai me perguntar, professor, o que isso tem a ver com ter a manifestação prévia de Deus na vida, com contribuir? É que nós sabemos que tudo que temos, tudo o que fazemos, só temos e ou fazemos porque Deus nos permite ter e ou fazer. Não há nada que o ser humano tenha e ou faça que não seja por vontade permissiva ou ativa, direta de Deus. Você vai ver Jesus dizendo isso no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, onde ele falava da videira e se referindo aos discípulos ou aos seus servos como sendo as varas. Ele disse lá no versículo 15 do capítulo 15, do versículo 5 do capítulo 15 do Evangelho de João. Ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse sim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No reino, aquele que se diz estar em Cristo figura como sendo as varas. E ele é a videira, ele é o ramo principal, é o tronco principal. Quem está firmado nele dá muito fruto, pois sem ele nada podemos fazer. Você que está no reino, principalmente você que está no reino, essa palavra se aplica a todos os homens. Mas para mim e para você que estamos no reino, nós devemos entender que essa verdade recai sobre as nossas vidas. Não podemos fazer nada, não podemos ter nada no reino que não seja pela vontade do Senhor Jesus. Eu te faço uma pergunta para você que de repente está assistindo, não quero ser tão incisivo, mas de repente alguém vai compartilhar esse vídeo e vai cair na tela do dispositivo de algum ateu ou de alguém que professa uma fé diferente da nossa e que discorda desse princípio, mas eu faço uma pergunta a essa pessoa. Você tem controle sobre a sua respiração por completo? Você tem controle sobre a sua peristalção? Você tem controle sobre todos os movimentos involuntários dos seus órgãos? Você tem controle sobre o seu cérebro 100%? Você pode dizer para o seu coração: hoje eu quero ficar mais tranquilo, então você bata numa frequência um pouco menor do que a normal? Você tem controle sobre a sua vida enquanto você estiver dormindo, enquanto você está dormindo? A sua casa pode ser cercada de muitos mecanismos de defesa, de segurança. Você pode ter homens ou mulheres aos montes, guardando a sua vida, guardando seu patrimônio, a sua casa. Mas o Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não há nenhum mecanismo de segurança que seja 100% eficaz. Até os profissionais de segurança pública e os profissionais da área privada sabem disso. Assim como não há método contraceptivo 100% eficaz, não há nenhum método de segurança que seja 100% eficaz. Mas por que você dorme e acorda? Por que você, depois de dormir e acordar, se levanta, faz a sua higiene bucal normal e você desempenha todas as suas tarefas do seu dia? Em primeiro lugar, é porque Deus permitiu. Que se ele não permitisse, se ele não quisesse, e ele tem esse direito, ele tem essa prerrogativa dada por si mesmo, ele não faria com que você acordasse. Então, se você acordou hoje, se você se levantou hoje, você está aí desempenhando seu papel, cumprindo boa parte das suas tarefas do dia ou já cumpriu todas, agradeça a Deus, pois ele se manifestou já na sua vida e você nem viu, você de repente nem se deu conta. E você que contribui na obra, você só contribui na obra porque Deus te deu condições de contribuir. Deus não precisaria te dar condições depois de você contribuir, porque antes de você contribuir, ele te deu condições. O pagamento caiu na sua conta já esse mês, você já está contando com o pagamento para cair na conta no próximo mês. Isso só vai acontecer se Deus permitir. Se ele não permitir, basta só alguém no nosso governo moveu uma palha, como aconteceu isso várias vezes na história, por exemplo, do Brasil, e os pagamentos são suprimidos, atrasam, as dívidas se acumulam, porque dívida não espera ninguém. Mas você que é servo de Deus, nessa crise que nós passamos aí, que começou a aparecer em 2013 e de 2014 para 2015 chegou no seu ápice, chegou no cume do monte dela, você pode sim ter balançado de um lado para o outro, você pode sim ter passado algumas dificuldades, mas eu tenho certeza absoluta que faltar o pão na sua mesa não faltou. Por quê? Porque Deus se manifestou previamente.
quem contribui tem o primeiro privilégio de Deus na sua vida, que é ter a manifestação prévia dele. O Senhor se manifestou antes de Jacó dizer que ia dar o dízimo. É o que eu estou querendo dizer com Gênesis 28, 10 em diante. Antes de Jacó decidir dar o dízimo, Deus já tinha se manifestado e disse: eu sou o Deus dos seus pais. Se lembrou de Abraão, de Isaac, do seu avô, do seu pai e das histórias que com certeza foram passadas para ele. Ele disse, é como se Deus estivesse dizendo para ele: assim como eu fui com seu avô e com seu pai, eu serei contigo. Em segundo lugar, o Senhor disse: eu vou te abençoar, não só você como a sua semente. Deus deu garantia a ele de que a posteridade dele seria abençoada. E no final do texto ele disse que daria o dízimo. Pastor, mas tem Gênesis capítulo 14, o verso 18, lá em Melquisedeque, quando ele recebe os dízimos de Abrão. E o que acontece? Você pode ver que previamente Deus, através de Melquisedeque, se manifesta a Abrão. Melquisedeque trouxe pão e vinho e estendeu as mãos e abençoou Abrão, antes de Abrão decidir dar o dízimo. Então Deus, ele se manifesta previamente sobre a vida daquele que é abençoador, daquele que contribui no reino. Se você não viu, passe a enxergar. Olhe para o seu desempenho no seu trabalho, olhe para todo o trajeto que o dinheiro que cai na sua conta faz, até que ele apareça lá no extrato que você tira, apareça lá na tela do seu celular quando você consulta no seu aplicativo bancário. Tudo isso, irmãos, não são só os administradores da sua empresa, da agência bancária, que estão ali com a responsabilidade de fazer, mas é Deus. Deus trabalha em tudo. Tudo gira em torno da pessoa do Senhor Jesus. Ele é o sustentáculo da nossa nação, do nosso mundo, do universo, de todas as coisas. Me perguntaram sobre um texto bíblico que vai falar sobre isso. Eu sempre uso Colossenses capítulo 1, do verso 13 em diante. É um texto muito bonito, onde Paulo vai falar aos crentes que estavam em Colossos sobre a superioridade, a supremacia do Senhor Jesus e sobre ele ser o centro de todas as coisas, o sustentáculo e o criador de todas as coisas. Eu quero citar esse texto para você. Eu vou citar ele na minha versão bíblica, eu sei ele de có e salteado. Diz assim Colossenses 1, 13 em diante. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí vem o verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por intermédio dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus quem criou todas as coisas. Jesus quem sustenta todas as coisas criadas. É ele que tem o direito de dar a vida e de tirar a vida. E é ele que sustenta a sua vida. Seja ela a vida emocional, a vida psicológica, a vida material, a vida financeira, a vida ministerial e todas elas. Nós devemos fazer a nossa parte em conjunto, em consonância com ele, em sintonia e em harmonia dele. Pois se tentarmos fazer a nossa parte em dissintonia com aquilo que Deus propõe, com aquilo que Deus quer, as coisas desandam. Então, o primeiro privilégio de quem contribui no reino é que essa pessoa tem a manifestação prévia de Deus na sua vida. Guarde isso. Antes de você contribuir, Deus já se manifestou na sua vida e permitiu que você recebesse o que você recebe e que você contribuísse o quanto você contribui, independente disso ser aquilo que a Bíblia assegura para que você faça ou como a Bíblia assegura para que você faça, ok? Segundo privilégio de quem contribui no reino é que essa pessoa pode ser um meio de Deus abençoar vidas. E não há nada mais glorioso para o ser humano, mais importante para o ser humano no relacionamento do que ele ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Você vai ver em Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 10, você vai ver em 1 Coríntios capítulo 16, que o povo que contribuía era instrumento do Senhor para abençoar outras vidas. Você sabia que com a sua contribuição, seja pouco, seja muito, outras pessoas estão se alimentando?
Outras pessoas estão sendo alcançadas, estão vestindo, pois não têm o que vestir. Outras pessoas estão sendo ajudadas, principalmente o povo lá de Minas Gerais. Eu tenho pessoas aqui, por exemplo, da Assembleia de Deus, do Ministério Internacional Emanuel, igreja a qual pertenci com muita honra, com muito prazer. Tenho muitos amigos e irmãos, tenho pastores, a liderança. Eles compartilharam vídeos do que aconteceu, por exemplo, lá na congregação e nos entornos da congregação deles em Espera Feliz, em Minas Gerais. Foram imagens e vídeos que eu assisti, eu chorei em casa, porque eu não tive condições de ir, de ajudar, né? Porque estamos com outras situações aqui, mas os irmãos que estão lá receberam todas as doações, foram ajudados, estão sendo ajudados lá. Tem outros irmãos e amigos lá daqui, missionária Leda Feliciano, que é a nossa amiga. Por que que tudo isso aconteceu? Porque você contribuiu, porque pessoas lá contribuíram. E eu fiquei sabendo, irmãos, que pessoas que nem cristãs eram, nem professantes da mesma fé eram, e contribuíram. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Você ser um instrumento de Deus, um canal de Deus para que vidas sejam abençoadas. Aí alguém vai dizer, não, mas o governo tem a sua responsabilidade, a União, os estados e os municípios têm a sua responsabilidade, é claro. Mas se você entende um pouquinho do terceiro setor, entende um pouquinho da natureza humana da igreja ou da organização religiosa, você vai saber que o que estamos fazendo lá anda em conjunto com o que o governo deve ou devia fazer. Então, não entre nessas questões. Seja instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Quem contribui no reino tem o privilégio de ser instrumento de Deus ou um meio de Deus para abençoar outras vidas, e isso é muito gratificante. Terceiro privilégio de quem contribui no reino é que essa pessoa pode ser chamada de fiel nas contribuições no âmbito da administração. Eu não posso só me deter no reino, no aspecto orgânico da igreja, e desprezar o aspecto organizacional. No aspecto organizacional, ou no aspecto físico da igreja, ela é uma organização religiosa, é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela é um ente associativo, ou um ente que tem pessoas ligadas a ela. E essas pessoas, elas andam ali, elas se portam ali de acordo com a consecução dos fins da organização. Então, ali tem obrigações, nós temos direitos, temos deveres. Você já leu aí, com certeza, o estatuto da sua igreja. Se você não leu, faça, porque é direito de todo membro da organização ler o estatuto da sua igreja, quando esta tem o estatuto. Tem igrejas que estão ainda em processo de formação da diretoria, formação do corpo, da membresia, formação do direito privado, do estatuto e do regimento. Mas quando estes estiverem formados e houver a homologação da organização, o registro, todo membro, é claro, tem o direito de ler, estar a par do que pode, o que não pode, do que deve e o que não deve na sua organização, na sua igreja. Então procure lá, nós temos direitos e temos deveres. E no que cabe a nós, nos deveres, nós devemos sim contribuir para a manutenção daquela organização, pois estaremos sendo fiéis, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, àqueles a quem estamos servindo ali, pois o servo, ele não só serve a Deus, ele serve aos outros dentro de uma hierarquia na organização. Então, aquela cadeira na qual você senta, ou aquele banco no qual você senta na organização, ele não caiu do céu. Aquela água que você bebe quando você está com sede, no momento em que você está cultuando, ela não brota da terra naturalmente. Aquele ventilador, aquele ar-condicionado, ou seja, um meio de refrigeração que a sua igreja tem, aquilo não surge do nada. Não é o governo quem fornece, né? Pelo menos dentro dos trâmites estatutários, nós sabemos que não é o governo quem fornece. A higiene pessoal, quando você vai nas dependências da igreja, vai ao banheiro, e tudo que você usa ali, tudo que você faz ali, aquilo não cai do céu, aquilo vem de acordo com a soma da contribuição dos irmãos. E quando os irmãos deixam de fazer isso, quando eu, por exemplo, eu não quero ser incisivo aqui, mas quando eu, por exemplo, deixo de fazer isso, a minha contribuição, eu estou sendo infiel no que diz respeito aos meus deveres para que a consecução dos fins da organização seja assistida. Então, quando eu agora faço isso, eu estou sendo fiel. A organização vai me ter como uma pessoa fiel. E ser tido como alguém infiel, irmãos, na sociedade já não basta os montes que nós temos em todos os âmbitos da sociedade, em todas as parcelas da sociedade. Já não basta aqueles que estão sendo infiéis no serviço público, nos governos, nas esferas privadas, nas organizações. Eu falei sobre isso em uma live que eu compartilhei com os irmãos rápido. Né? Tem alguns aí que estão compartilhando vídeos e estão ganhando, lucrando com isso, na desgraça de alguns expoentes cristãos que foram infiéis. Isso é horrível. Então,
Quem contribui no reino tem o privilégio de ser uma pessoa fiel na sua organização, administrativamente falando. Continue sendo fiel na organização na qual você está filiado, na igreja na qual você está filiado. Continue contribuindo, ainda que de repente você deseje contribuir mais e não pode. Falando em quantidade, você não pode contribuir mais, quer contribuir mais e você não pode. Mas se você está fazendo o pouco que você faz hoje com coração e de coração, Deus está vendo e você continua sendo fiel. Quarto e último privilégio de quem contribui no reino é que essa pessoa é um agente ativo no reino. Você tem parte na execução das atividades do reino. Eu repito, eu volto a essa tecla. Tem duas coisas aqui que são importantes observar no quarto privilégio de quem contribui no reino, que é ser um agente ativo no reino e ter parte na execução das tarefas do reino ou das atividades do reino. A primeira é que você pode entrar para a história da vida de alguns. E entrar para a história da vida de uma pessoa não tem preço. Você saber que aquela pessoa está de pé, ou aquela pessoa ser grata a você porque ela está de pé só porque você e muitos outros, é claro, depois de Deus, a ajudaram a se manter de pé, isso não tem preço. Você vê que alguém é grato a você durante todo o tempo da sua vida, isso não tem preço. Ontem na igreja eu citei isso na pregação, e acho que até está na rede social aí da minha esposa, e depois eu vou compartilhar com os irmãos. Eu já perdi a conta do número de pessoas às quais eu sou grato por estar aqui hoje, por chegar aqui. Eu não cheguei aqui sozinho, se é que eu cheguei a algum lugar, né? Mas eu não cheguei aqui sozinho. Não há ninguém que chegue a algum lugar e diga que chegou sozinho e não traga marcas ruins na sua vida, marcas negativas. Nós somos a soma de todos aqueles que passaram por nós, mais a assimilação daquilo da nossa existência. Ninguém é tão alguém sozinho que não precise de alguém. Então, é muito gratificante você, sendo fiel na contribuição, fazer parte da vida de alguém. Você ser um agente ativo no reino e ter parte na execução das tarefas ou das atividades no reino. Isso não tem preço. Você saber que a sua contribuição está ajudando alguém, está alcançando vidas, para mim isso não tem preço. Eu tenho certeza absoluta que se você já fez parte de núcleos que ajudaram pessoas, você se sente grato. E a segunda coisa que eu observo é que gratidão gera gratidão. Falamos sobre isso ontem. Sentimento de gratidão, lembra naquela live que eu falei sobre os principais hormônios ou neurotransmissores que entram em cena no momento de gratidão, que entra a dopamina ou ocitocina. Dopamina é um hormônio do prazer, da satisfação, da gratidão, e que a ocitocina também é o hormônio do amor, ela inibe qualquer tipo de sentimento que seja nocivo, que seja contrário no momento em que a pessoa está sendo grata. E esses hormônios fazem com que o cérebro humano incentive a pessoa a ir em busca dos seus objetivos, para que aquele estado de gratidão seja vivenciado, seja experienciado de novo. A pessoa que é grata, meus amados irmãos, por estar contribuindo e por estar alcançando outras vidas, por ser um agente ativo no reino de Deus e fazer parte da execução das tarefas e atividades no reino, a pessoa que é grata por isso, ela não sabe ou pode não saber, mas ela está alimentando algo na sua vida que é extremamente importante, que é extraordinário, que é o sentimento de gratidão. Uma pessoa que é grata, ela sempre vai buscar gratidão e ela tem gratidão de volta sobre a sua vida. Ela permite que, no momento em que ela está tendo aquela sensação de gratidão, o seu cérebro registre a memória daquela sensação da gratidão. Essa memória nunca mais é apagada. E o cérebro pega essa memória emocional de quando a pessoa estava no estado de gratidão e faz com que a busca por essa sensação de gratidão seja feita novamente. Então, quem é grato sempre procura ser grato. Quem é ajudador sempre procura ajudar pessoas. Quem já foi ajudado e sabe o quanto vale uma ajuda, quando tem condições, passa a ajudar os outros. E me fizeram outra pergunta no final dessa live, eu quero reportar para os amados irmãos, do porquê que alguns líderes expoentes na mídia, alguns pastores expoentes na mídia, estão mudando de opinião com relação à contribuição. Está falando que as pessoas não precisam mais dizimar, que elas podem dar quanto elas quiserem, desconsiderando alguns princípios que nós citamos aqui, princípios esses que já foram ensinados por esses homens. Se você rolar as linhas do tempo deles, das redes sociais deles, você vai encontrar lá muitos vídeos, muitos assuntos que eles levantaram justificando esses princípios. Mas por que eles estão fazendo isso agora? É uma estratégia, porque eles sabem que boa parte do povo cristão
tem o coração pesado ainda. Eu estou falando todos, mas boa parte, temos que ser sinceros. Teve gente que não gostou quando eu falei isso, mas eu não estou aqui para falar o que os irmãos gostam ou que os irmãos deixam de gostar. Eu estou aqui para falar a verdade, com carinho, com respeito, mas é verdade. Boa parte do povo cristão tem o pensamento ainda, tem o coração preso com relação à contribuição. E o que eles estão fazendo? É uma estratégia para que a igreja deles possa estar mais cheia. Eles estão abrindo entre aspas, essas portas e, de repente, eu suponho que o pensamento deles seja, bom, eu trago esse povo para cá e depois eu manobro esse povo para que eles façam mais de 10%, de 5%, 15% ou quanto seja. Mas quando eu desconsidero a contribuição, eu estou desconsiderando os princípios. Então, eu tenho que desconsiderar, por exemplo, o princípio da gratidão, o princípio da voluntariedade, o princípio da unidade das Escrituras Sagradas. E se eu desconsidero, por exemplo, o princípio da unidade das Escrituras Sagradas, se você quiser saber mais sobre ele, volte lá, a primeira parte dessa 11ª live. Se eu desconsidero esse princípio da unidade das Escrituras Sagradas, eu desconsidero qualquer texto do Antigo Testamento que possa não surgir no Novo, não ser citado no Novo Testamento, como, por exemplo, Salmo 23, Salmo 91, Deuteronômio 28, do 1 a 14, e outros textos mais, Isaías 54, 17. Eu não posso citar esses textos só porque, de repente, na força deles ou na expressão mal feita deles, a palavra dízimo não aparece no Novo Testamento como aparece no Antigo e por isso ela não merece o crédito. Esses outros textos não aparecem no Novo. Então, se eu firo o princípio da unidade das Escrituras Sagradas, eu deveria ferir em todos os textos. Mas não, eles fatiam a Bíblia Sagrada e só pegam textos que lhes interessam. Então, meus amados irmãos, concluindo essa live, eu citei aqui os 4 privilégios de quem contribui no reino. Primeiro, ter a manifestação prévia do Senhor. Segundo, ser um meio de Deus abençoar vidas. Terceiro, ser chamado de fiel. Ter o senso de fidelidade. E quarto, ser um agente ativo no reino, ter parte na execução das tarefas e atividades no reino. Que nós nos atenhamos a esses 4 principais privilégios de todo aquele que contribui. Se você contribui na sua organização, é um convite que eu faço a você. Continue contribuindo e peça a Deus para contribuir mais. Porque se você pede a Deus para contribuir mais naquele princípio da unidade das Escrituras e no princípio da voluntariedade, no princípio da gratidão, se você pede a Deus para contribuir mais, é sinônimo de que Ele vai te dar mais condições de contribuir e mais condições para você viver melhor. Então não deixe de contribuir. Se você que está me assistindo agora deixou de contribuir em algum momento na sua organização, na sua igreja, onde você congrega, eu quero que você reflita um pouco sobre esses 4 privilégios. Eu quero que você reflita um pouco sobre as vidas que estão sendo alcançadas com a sua contribuição. Eu quero que você reflita um pouco sobre a água que você bebe na igreja onde você congrega, sobre os materiais de limpeza que são utilizados pelo zelador por quem limpa e que fazem com que a igreja esteja limpinha, cheirosa no momento em que você senta, naquela cadeira que está sempre limpa quando você senta, no ar-condicionado ou no ventilador, no sistema de refrigeração da sua igreja, no sistema de som. Já viu aquelas igrejas pelas quais passamos, que o som às vezes da microfonia dá aquele ruído ruim? Por que acontece isso? Porque a igreja, suponho, não tenha tido condições de comprar um som melhor. Por quê? Porque é preciso fazer um grande investimento. Nós falamos isso há 2 ou 3 lives atrás, quando estávamos com o levita e administrador de empresas Lucas Muniz, sobre a necessidade de ter uma conversa, um debate nas igrejas sobre o investimento que deve ser feito não só nos instrumentos, mas também na sonoplastia da igreja. Sonoplasta da igreja, eu quero abrir esse parênteses aqui, é uma pessoa que deveria ter a nossa atenção, pois ele está ali todos os cultos, ele abre mão de eventos. Eu conheci um sonoplasta, um amigo irmão, que eu não vou citar o nome dele aqui, por ética, que ele me dizia: Anderson, eu já deixei casamento, festa de aniversário de irmãos, de amigos, de parentes. Eu perdi eventos nos quais eu nunca mais vou poder participar para estar na sonoplastia da igreja. São pessoas que têm uma abstenção de determinados eventos, circunstâncias na sua vida e que devem ser contempladas. Por que elas estão ali? Elas querem chegar ali e, no mínimo, elas querem ali ter um bom som para operar, para que eu e você possamos escutar um bom áudio no momento do culto. E para que tudo isso aconteça, irmãos, é preciso que eu e você contribuamos. Então, para você que não contribui e que deixou de contribuir, eu faço um apelo: volte a contribuir. Ah, pastor, deixei de contribuir porque eu não tinha condições de contribuir. Peça a Deus. Deus vai se manifestar previamente. Não, pastor, eu deixei de contribuir porque eu soube disso, daquilo outro e daquilo outro. Chame os administradores da sua organização, da sua igreja, converse com ele. Eles não mordem.
Eles não são bichos de 7 cabeças. Você tem o direito, tanto pelas escrituras quanto pelo estatuto, pelo Código Civil. Você tem o direito de conversar com os administradores da sua igreja, mas converse com respeito, converse com carinho. Assim como você não pode chamar com o administrador do município e falar com ele de qualquer jeito, porque ele é um servidor público, ou ele está revestido de poderes, tem os artigos ali do Código Penal que vão falar contra esse tipo de atitude. Você, quando vai conversar com alguém da sua igreja, você tem que respeitar, porque ele é um servidor espiritual, ele é um sacerdote, ele é uma pessoa do reino, é um irmão em Cristo. E Jesus disse que à medida em que queremos que os homens nos tratem, nós devemos tratá-los também. Se você quer ser bem tratado, trate bem. Converse com respeito com os administradores da sua igreja. Explique a sua situação, pois eles estarão ali para te ouvir. E eu volto à tecla que eu bati na 11ª live, na primeira parte dessa live. Se você tem contribuído e diz que tem vivido maldições na sua vida, que a sua vida financeira tem desandado, eu peço a você que dê atenção à forma como você contribui, onde você contribui, que você veja o seu coração no momento de contribuir, que você veja a despesa e a receita da sua vida, que não adianta, como eu disse lá, eu volto a dizer, não adianta eu contribuir do jeito que a Bíblia me manda, dentro do princípio da contribuição bíblica na igreja, onde eu congrego e na qual pastoreio, e, de repente, eu não observar minhas despesas estão sendo maiores do que a minha receita. Eu não posso abrir brechas na minha vida financeira e depois achar que Deus, ou pensar que Deus vai tapar essas brechas porque eu contribuo na igreja. É um conjunto da obra. Eu devo ser fiel nas contribuições, mas eu devo administrar a minha vida, eu devo ser uma pessoa vigilante com relação ao que eu compro, não comprar coisas supérfluas, para que tudo isso corra bem na minha vida financeira. Ok? Meus amados irmãos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Fique atento, eu quero justificar os irmãos. Por conta da agenda do nosso convidado, a nossa 12ª live especial em parceria não poderá ser feita agora, nesse sábado, dia 15. Vai ficar para o próximo sábado, que é o dia 22. Por conta da agenda de quem nós convidamos para fazer a live em parceria, nós estaremos alocando essa live do dia 15 no dia 22, sem ser esse sábado agora, no próximo, para que a agenda dessa pessoa possa estar vaga, estará vaga lá, e ela possa conversar conosco. No meio da semana que vem, se assim Deus permitir, eu estarei aí divulgando qual será o tema, quem será a pessoa convidada para a nossa próxima live, a 12ª live em especial, e eu peço a você, mais uma vez, continue orando por nós. Curta e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E vá lá no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, Pastor Anderson Ferreira, co-líder. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, nos comentários, o link para que você vá direto ao nosso canal no YouTube, se inscreva, curta os vídeos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Continue orando. Muito obrigado por tudo que você tem feito, bênção de Deus, e que Deus continue abençoando todas as áreas da sua vida. E de acordo com a tônica dessa live, também a área financeira da sua vida, em nome de Jesus. Continue contribuindo, porque Deus tem feito o máximo por você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.